televisão, outros foram para shopping, outros foram para o cinema, outros foram jantar, outros foram isso, foram aquilo outro. Mas você veio. E Deus tem resposta para você. Você recebe esse amor. Glória a Deus. Então abra o teu coração. É um salmo muito conhecido, mas é um salmo lindo. Olha o que está escrito aí, vamos ler juntos? Ele diz que o texto fala sobre a proteção contra os ímpios. Salmo 5. 3, me perdoa. Salmo 3. Ele diz assim: olha, confiança em Deus na adversidade. Salmo 3. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e Ele lá do seu santo monte me responde. Deleito-me e pego no sono. Acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares de povo que se tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Amém. Amém? Amém. Pai, nós te louvamos por esta palavra e cremos que ela não voltará vazia. Ajuda-nos, ó Deus, e nos dê graça para falar e graça para o teu povo ouvir nesta noite aquilo que tu tens para falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Salmo 3. Senhor, como tem se multiplicado os meus inimigos. São muitos aqueles que se levantam contra mim. Quem já leu este salmo? Amém. Queridos, eu tenho um amor muito grande por salmos, porque o salmo lhe traz alento, os salmos ele traz paz, o salmo ele traz segurança, os salmos ele traz socorro. Então, queridos, o salmo muitas vezes nos envolve com questões, com sentimentos, lutas, dores, guerras e também de muitas conquistas. Muitos aqui já sabem de cor o Salmo 91. Muitos aqui sabem de cor o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Salmo 70 que diz: apressa em socorrer, meu Deus, apressa em me ajudar. Salmo 46, Salmo 27 é o salmo que nós estamos lendo esta semana aqui. Eu não sei se você está orando à meia-noite, às 6 da manhã, ao meio-dia e às 18 horas. Se você não estiver fazendo isso, você está negligenciando e você está fora de uma cobertura espiritual, porque nós temos clamado e chamado a existência disso aqui. Se você não começou, queridos, comece a orar. Qual que é o horário? Quem tem orado esses horários? Meia-noite, 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, às 18 horas, em favor do cenáculo de oração. Quantos aqui, queridos, já não pararam um tempo e disseram assim: na minha angústia, clamei ao Senhor? Quantos aqui já não disseram: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ou quantos aqui, queridos, diante das preocupações, já não disseram: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus? Quantos aqui no momento de desespero já clamou e disse: Senhor, se não for o Senhor, os meus inimigos já teriam me devorado vivos? Quantos aqui já não fizeram um culto de ação de graça na sua casa ou em algum lugar, que você lembrou daquele salmo que diz assim: olha, que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem me
feito. Queridos, os Salmos é dele. Salmos 3, o Salmo de Davi é dele. Mas o 1 não é de Davi, o 2 não é de Davi, mas o Salmo 3 foi o próprio Davi que estreou. Foi o próprio Davi, queridos, que escreveu esta palavra, que escreveu aqui na Bíblia, o Salmo 3, um dos livros mais lidos e mais vendidos que a Bíblia. E ele estreia esse salmo dizendo assim: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários. Queridos, aqui tem uma palavra implícita que eu quero que você entenda, que o sentimento que toma alguns corações hoje aqui, talvez é a perplexidade. Senhor, são muitos aqueles que se levantam contra mim. Sobre o que Davi, queridos, estava falando? Deus, nós precisamos ter uma conversa. Olha, Deus, eu estou até acostumado com urso, eu estou acostumado com leões, eu estou acostumado com gigantes. Deus, eu até já acostumei com reis lobos, mas agora, Deus, meu filho, as águas subiram tanto que chegou no meu leito. As águas subiram tantas que chegou até a minha sala de jantar. As águas subiram tanto que chegou em áreas da minha vida que eu nunca pensei que eu chegaria. Foi o que Davi estava expressando. Ele estava falando, queridos, da perplexidade. Existem pessoas hoje aqui que estão passando por isso, estão sofrendo em áreas que você nunca imaginou que você sofreria. Eu te pergunto nesta noite, qual é o limite do seu sofrimento? Qual é o limite da nossa dor, da sua dor? Qual seria o limite para a angústia? Até onde Deus prova uma pessoa? É filho. Sabe, você está acostumado com uma série de guerras, mas desta vez, querido, Davi está enfrentando uma guerra dentro da tua casa, na família. Você está acostumado a ser atacado, mas desta vez atacaram a sua moral. Você está acostumado, queridos, a ser perseguido, mas desta vez passaram dos limites, porque mentiram contra a sua vida. Você está acostumado a ser afrontado, mas desta vez bateram na sua porta. Você está acostumado com crise, com dores, com perdas, mas desta vez estão falando alguma coisa na sua mesa e você está dizendo: Deus, até que ponto chegou? Muitos dizem: na minha alma não há salvação para ele em Deus. Eu quero te explicar isso, queridos. Absalão estava propondo uma rebelião contra o pai, mas também estava procurando uma rebelião contra o próprio Deus. Absalão aprendeu o paganismo. Quando Absalão mata Aminon, ele sai de Jerusalém. Absalão vai viver, queridos, por um tempo em um lugar que ele não deveria ter ido viver. Ele vai viver em um território chamado Jesus. Lá em Jesus, ele vai viver com seu avô, pai da sua mãe, Maaca. E o pai dela é extremamente idólatra. Avô de Absalão, pai de Maaca, rei de Jesus, um homem idólatra. E quando Absalão, queridos, tem um problema no reino, ele vai para a casa de um avô idólatra. Quando ele tem um problema no reino, ele vai para a casa de um homem que não conhece a Deus. Ele vai para um território onde Deus não é glorificado. Ele tem dois avós. Ele tem Talmai e ele tem Jessé. Mas ele vai para Talmai procurar o outro avô. Tem pessoas, queridos, que têm a tendência horrorosa de, nos momentos de crise da sua vida, você procurar as piores pessoas para se aconselhar.
Em vez de você muitas vezes buscar abrigo na casa de Jessé, você procura abrigo na casa do avô Talmai. Você pode até dizer: na casa de Jessé tem problemas, mas os profetas costumam a visitar a casa dele. Na casa de Jessé tem inveja sim, mas os irmãos ainda se assentam em volta da mesa para comer juntos. Na casa de Jessé tem dificuldades, mas quando Deus decide entrar com um chifre de azeite na mão, na casa de Jessé, a dificuldade termina. Tem dificuldade de relacionamentos? Tem, mas é lá que Deus derrama sobre a cabeça dessas pessoas a unção. Deixa eu te entregar uma palavra de Deus. Este ano, se você passar por momentos críticos, por horas críticas da sua vida, você vai sair da sua casa e vai entrar pelas portas do cenáculo de oração. Sabe por quê? Este ano é o ano de buscar a Deus. E a Bíblia diz assim: olha, bom é me aproximar de Deus. Você vai entrar por essas portas glorificando e vai buscar a Deus. Queridos, para de ficar andando com pessoas ciumentas, para de ficar andando com invejosos, para de andar com quem não busca Deus, para de andar com pessoas que se trazem contentas, pare de andar com pessoas que te trazem muitas vezes tristezas, angústias. Pare de andar com pessoas que não frequentam nenhuma igreja, pessoas descompromissadas, com gente que tem problema com o pastor, com gente que tem problema com a igreja, com gente magoada. Cuidado com a sua salvação. Você pode até pensar: mas o pastor hoje está batendo. Queridos, é a palavra que o Espírito Santo mandou eu falar. Procurei tantas palavras. Jesus, olha, dia de ceia, deixa eu falar uma palavra assim, mais branda. Jesus disse: não. Sabe por quê? Jesus está voltando. Nós precisamos nos posicionar. Cuidado com a sua salvação. Saia de perto dessas pessoas, porque isso não é saudável para você. Pessoas invejosas, fofoqueiras, maldizentes, murmurentas, pessoas que murmuram o tempo todo, fala da liderança. Se repete um testemunho aqui na frente, o pastor vai repetir o testemunho de novo do menino que morreu e ressuscitou. Queridos, tenha paciência com aqueles que não ouviram, porque talvez você foi edificado, mas outras pessoas precisam ser edificadas. Se repete um hino, esse hino de novo, até tocar o céu. Até quando nós vamos ficar tocando esse céu? Se repete um programa de rádio, reclama. Não seja assim, queridos. Ele foi para Jesus. Onde é que fica Jesus? Pastor Newton Santos, onde é que fica essa cidade? Ela fica no mapa da conquista. Porque quando Josué entra para conquistar, mas ele não chegou a conquistar, ela está lá no mapa, ela está lá na rota. Tem que ser, mas não era para ser de Israel. Ela nunca foi de Israel, ela continuava sendo governada por um rei ímpio. Sabe qual é a pior área da nossa vida? É aquela que está na rota de conquistas, mas que nunca foi conquistada. Todos nós, queridos, temos um território de Jesus dentro de nós. Quando nós sofremos embates na família, no ministério, nós queremos voltar para áreas não conquistadas. E eu quero dizer para você: quando você não estiver bem, não fuja para lugares que Deus não tem governo pleno deles. Eu vou repetir de novo: quando você não estiver bem, não fuja para lugares que Deus não tem o governo pleno deles ainda. Amém. Não volte, queridos, para os lugares de conflitos. Não volte para os lugares onde você percebe que as tentações são avassaladoras.
Não volte para os lugares onde a sua carne ainda treme. Não volte para o lugar onde a sua cabeça está dividida. Vá para Jerusalém, vá para a casa de Jessé, onde o governo de Deus ainda é instituído. Você pode glorificar a Deus por isso? Foi lá para a casa do avô, Talmai. Quem é Talmai? Quem é? Se você estudar, você vai ficar só um vocábulo que significa, o que significa Talmai? O que ara, o que abre sucos. Isso tem tudo a ver com Absalão. Ele vai para a casa do avô com o coração doente. Absalão vai para a casa do avô com problemas familiares. Absalão vai para a casa do avô com um drama terrível, porque ele tinha acabado de matar o irmão, e ele foi para a casa do avô. Ele vai para a casa de alguém, queridos, que ara. Ele vai para a casa de alguém que abre sucos, alguém que propõe rupturas, alguém que rasga a terra. Você precisa, queridos, correr para perto de pessoas que unem. Você precisa correr para perto de pessoas que reconciliam. Você precisa correr para perto de pessoas que pacificam. Você precisa correr para pessoas que amam. Foge dos abridores de sucos. Foge dos provocadores de ruptura. Foge daqueles que dizem assim: olha, o seu tempo acabou. Se eu fosse você, eu chutava o balde. Ninguém te valoriza, ninguém te ama. Se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha saído muito tempo. Sai da sua casa, abandona esse marido, abandona essa família, abandona esse pastor, essa igreja. Quanto tempo você está na igreja, ninguém te enxerga, não te valoriza, foge. Ei, Talma, a minha cabeça não domina, não é você que domina. A minha cabeça é o Espírito Santo de Deus que domina. Você pode levantar a sua mão e dizer isso?